Boa noite, pessoal. É, Sejam todos e todas bem-vindos aqui, né? Mais um programa do Despertar, né? Meu nome é Fabrício Castro, eu sou estudante de Física, licenciatura, e eu vou estar mediando a live hoje. Primeiramente, eu queria pedir desculpas, né, pelo ocorrido que aconteceu das 19 horas, que foi por motivos de saúde, e por motivos técnicos não houve a possibilidade da gente fazer essa live das 19 horas, né? Mas estamos aqui para a gente continuar com a live das 20, né? Onde a gente vai ter uma palestra sobre a luta diária e os direitos das pessoas trans. E só para relembrar um pouquinho sobre o objetivo do Despertar, então a gente está aqui meio bem para falar sobre um autoaperfeiçoamento, sobre como ser uma pessoa atuante, como falar um pouquinho sobre essa sociedade plural, né? Fazer um despertar para uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, para a gente ampliar um pouquinho os nossos conhecimentos, conseguir conversar um pouquinho mais nessa sociedade plural que nós vivemos. Relembrando a todos, né, que sugestões de temas para nossas atividades é só encaminhar um e-mail para qualquer uma das nossas redes sociais, que nós estaremos respondendo a todos vocês. E qualquer e-mail das redes sociais, elas vão estar aí nos comentários, tá? Em algum local aí, para vocês poderem entrar em contato conosco. Hoje, já começando a nossa atividade, a gente vai falar com a nossa palestrante, Cristiane Sarmento, né? Que ela é uma ativista e coordenadora do coletivo Mães do Arco-Íris. E eu queria começar a chamar ela para se apresentar aqui conosco, né? Oi, boa noite, Cris. Como é que tá? Tudo bem? Olá, boa noite. Eu gostaria de saudar, né, todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né, nessa noite, que a gente desperte, né? Todo dia é dia de se despertar, né, para a vida, para a convivência, né, na sociedade, de forma respeitosa, Uhum. empática, né, despertar as empatias, né? Sim. E eu gostaria de agradecer, né, agradecer esse convite de estar aqui participando desse programa, né, tão importante. Aqui essa noite, né, que a gente tenha um debate bem bacana, né? Muito obrigada, Fabrício. Gostaria de agradecer a professora Tamila Marques, né, o convite. E é isso, estou aqui à disposição para a gente bater um papo aí e aprendermos, né, aqui, nós com as pessoas participantes aqui que irão acompanhar e participar desse bate-papo aqui conosco, né? Muito obrigada. Sim. Nada, a gente que agradece, nós somos totalmente gratos à sua presença aqui. E só relembrando a todos que dúvidas elas podem ser colocadas no chat a qualquer momento, tá? Que a gente vai parar para dar uma lida, conversar com vocês. A gente quer fazer um bate-papo também aqui, né? É uma conversa que nós queremos ter, porque a gente precisa levar um pouquinho mais sobre essa questão da de como as pessoas trans elas estão inseridas na sociedade, como que a família ela vai reagir a tudo isso. E é justamente por isso que a gente chamou a Cris aqui, porque ela já está bem mais envolvida nisso. Ela é mãe de uma mulher trans, não é, Cris? É isso? Exatamente. Então, pegando já aí esse gancho da apresentação, né? Realmente eu sou conhecida como Mãe Cris, né? Meu nome é Cristiane Sarmento, mas sou muito conhecida e tratada por Mãe Cris. Eu tenho duas filhas, né? A Gabriela, de 24 anos, e a Felícia, de 21 anos. A Felícia é uma mulher trans e a Gabriela é uma mulher cis, né? Eu Uhum. sou uma mulher cis, né? Cis, de 50 anos, e estou ativista, né? Desde que eu percebi que não bastava eu estar lutando pela felicidade apenas de minha filha por ser LGBT dentro da minha casa, né? Porque nós somos seres de sociedade. A sociedade, os direitos a serem conquistados, eles precisam ser de forma coletiva, né? Para todos, todas e todes. Então, a Uhum. gente
né, a partir do momento que houve esse despertar em mim como mãe, de que, né, trazendo esse lugar que eu ocupo enquanto uma mulher que sou lida socialmente como uma mulher branca, né, que ocupa por si só esse espaço de privilégio, então é transformar mesmo esse espaço de privilégio em um espaço acessível e transformador para todas as outras mães, né, da população LGBT, e também para toda a população LGBT que a gente possa, né, acessar, que tem condição de acessar, para a gente poder nos unirmos e caminharmos aí em busca dessa conquista e garantia de direitos, né? Eu realmente, como a maioria, né, das mulheres, eu vou falar de 21 anos atrás, né, ou até mesmo um pouco mais, né, a gente traz aqui, eu trazia como uma jovem, né, mulher, aquele sonho de casamento, de constituição de família, né? E que a gente, desde sempre, desde quando a gente nasce, a gente absorve, né? A gente se constrói enquanto seres humanos na sociedade, justamente seguindo muitas regras e padrões sociais, né? A gente realmente nos construímos dentro muito do que a sociedade propriamente já estabelece. Dentro de casa, né? A partir dos próprios pais, né? Esse núcleo familiar, que sempre nos orienta a entendermos, dentro daquele contexto familiar e social, digamos assim, as coisas que são certas, que são erradas, que são normais, aos aspas, né, tidas como normais, e aí a gente começa também a absorver muitos desses preconceitos sociais, né, dessas normativas sociais, dessa rigidez da própria sociedade, dentro dessas visões, né, sociais de que quem de fato é normal, quem não é normal, quem merece respeito, quem não, né? Que família é essa, né? Tida como a família tradicional, né? Brasileira, como padrão de existência de família, como modelo de família. Então, eu me vi também, né, dentro dessa sociedade, envolvida em um pensamento de casamento, de constituição de família. E eu vou dizer para vocês, é muito complicado e complexo isso, porque a gente jamais passa pela cabeça em ser mãe de LGBT, né? Realmente a gente não pensa assim, olha, eu vou ser mãe de uma moça lésbica, de uma moça trans, de um rapaz gay, né? De um rapaz trans, né? Assim, eu trazendo já de antemão para vocês essas questões das identidades sexuais, que se trata de sexualidade, e também das identidades, né, de gênero, que aí é uma questão da própria forma da pessoa se identificar enquanto ser humano, né, em termos do gênero que ela possui e se identifica, que são coisas bem diferentes, né? Isso também é importante que se entenda, né, as pessoas que estão aqui acompanhando, que nós temos aí as letrinhas, né, LGBTQIAPN+, mas nós estamos falando tanto das identidades sexuais, né, sobre a sexualidade, mas também sobre a identidade de gênero, né, que são coisas diferentes, embora estejam na mesma sigla, né? E quando as mães trazem essa questão da sigla, elas trazem muito na perspectiva ai, mas é tanta letra, né? E eu não vou aprender nunca, é muito complicado, para que tanta letra? Aí eu trago justamente a explicação que nós, como mães, né, a gente não, de fato, não nos interessa a quantidade de letras, que tenham todas as letras, que tenham o alfabeto inteiro, né? Nossa missão é amar, é apoiar, é realmente abraçar todo o alfabeto, né? Mas para a sociedade a importância dessas letrinhas é justamente pelas especificidades, né? As demandas de cada pessoa, né? Em relação a quem realmente se identifica, as vivências em relação a essas letras, para a conquista de políticas públicas, né? Então, para a gente garantir essas políticas, conquistar dentro de cada letrinha dessa, com suas demandas, né, específicas de vivências, né, de necessidades, aí precisa realmente ter, né, essas caixinhas que a gente diz, essa separação, para poder atender realmente, garantir, né, todos esses direitos para toda essa diversidade humana, né? Então, eu me vi mãe, né, de uma menina cis. 3 anos depois, eu me vi mãe, né, que eu já automaticamente já foi passado para mim
pelo lado também, né, biológico, ponto de vista biológico, que se tratava de um menino, e eu, como mãe, feliz, né, com a menina do ponto de vista biológico, a Gabriela, e aí o menino. Só que quando o Fê fez uns 2 aninhos já, ainda com 2 aninhos, muito, muito, né? Aí eu vou trazer a questão do gênero masculino, porque enquanto mãe, né, nessa infância desse serzinho, né, nós realmente tivemos a vivência em casa e de vida, que se tratava de um filho. Então, aquele filho, nós percebemos que tratava de uma criança extremamente fora dos padrões sociais, né? Dessas normativas do que é ser homem, do que é ser esse filho, e o que é que esse filho, né, realmente está ali fazendo de diferente dos outros meninos, né, dessa sociedade de conduta, de postura, né, de comportamento. E aí começaram realmente todas essas questões familiares, que não é fácil, porque nós temos, como eu disse, nós temos nossos próprios preconceitos, né? Então, para a gente poder entender, aprender e abrir mão mesmo, desconstruir esse preconceito diariamente, não é fácil. Nós entramos em várias fases, né, nesse contexto familiar. O primeiro da negação, né, de não aceitar, né, que essa criança era uma criança diferente dentro desse padrão, né, em relação comparado ao padrão do ser criança, né, do ser menino. Depois veio a esperança, a falsa esperança de que um dia essa criança poderia ser diferente, poderia atender nossas expectativas enquanto pais, né, desse filho. E depois veio toda aquela tentativa de moldar essa criança para que realmente não fosse uma criança LGBT. Porque até então, pela própria falta de formação nossa enquanto pais, essas bolhas sociais, né, que a gente termina vivendo, eu não tinha acessado a questão das informações sobre a identidade de gênero. Né? Eu estou falando de 21 anos atrás. Essas pessoas existiam, as pessoas trans existiam, claro, sempre existiram, né? Mas a acessibilidade dessas informações eu não tinha, eu que não acessava. A desinformação era minha, era do pai. Então, nós não passava, não chegou a passar jamais na nossa cabeça que ali se tratava de uma filha e não um filho. Se tratava de uma criança trans, né? Uma pessoa adolescente trans, e para a gente, dentro da nosso limitado conhecimento, nós colocamos justamente dentro dessa caixinha do gay afeminado. Por que o afeminado? Porque desde sempre foi uma criança muito feminina, que trouxe as características, o comportamento, as vontades, por mais que a gente tentou moldar de todas as formas que vocês imaginarem, né, para essa criança realmente se desenvolver como o filho, né? Até mesmo porque a gente passa por processos de muito medo, né? O medo maior não é de ter o filho, a filha LGBT, e sim como esse filho, essa filha vai sobreviver, vai viver, vai conseguir um espaço dentro dessa sociedade tão preconceituosa, né? Então a gente começa a realmente a ter esse medo de como é que vai ser, né? Como é que esse filho, essa filha vai realmente ter, né, seu direito garantido e respeitado enquanto ser humano, a segurança, né, que pai e mãe, a gente se preocupa muito com a segurança, né, a gente quer proteger com todas as nossas forças, mas realmente, quando fez mais ou menos 14 anos, né, eu vi que estava num processo muito. A própria Fê entrou num processo muito de negação, e aí começou a paquerar, né, com meninas. E aí, para nossa surpresa, né, que já estava assim, já depois de 14 anos, né, tentando moldar, né, esse filho, digamos assim, que a gente ainda achava que era um filho, nós vimos que realmente chegou um momento que nós conversamos, eu e o pai, e vimos que depois de tanto tempo, que não tinha como mais, né, a gente tentar mudar o que não tem o que se mudar, né? Então, nós conversamos e chegamos ao ponto de que realmente a gente tinha que apoiar, tinha que continuar amando, apoiando, e precisávamos ser pais, né, que aquele, até então era um filho, precisasse que a gente, né, fosse os pais,
Porque se não tivesse como contar conosco, iria contar com quem, né? Uma pessoa Sim. LGBT, quando não tem uma família para contar, é muito difícil, né? É muito mais difícil. E muitas vezes chega a ser vital o apoio familiar na vida da pessoa LGBT, né? Cris, Então, uma diga, pergunta. É, diga. essa questão de você notar que ele, né, na época, Sim, sim. ele se identificava como mulher. Teve alguma virada de chave? Teve algum evento que foi que você notou? Ou foi uma coisa mais com o tempo mesmo que vocês notaram? Foram pequenos hábitos que foram acontecendo? Ou teve algum hábito que vocês pararam e pensaram assim? Não, agora a gente tem que parar aqui e conversar porque realmente não é uma coisa que é uma fase. Sim, teve, teve. Para mim, como mãe, e até o próprio pai, nós enxergamos realmente desde sempre. Quando o Fê começou Uhum. a andar, começou a falar por conta própria, começou a ter o lado espontâneo, né, de uma criança, de vontades, foi muito nítido, né, pelas vontades, os desejos, pelos brinquedos, né, de querer sempre o brinquedo que né, porque aí a gente tem uma sociedade que coloca, né, essa questão do gênero para os brinquedos, né, brinquedo de menino, Sim. brinquedo de menina, roupas, a gente coloca o gênero nas roupas, roupa de menino, roupa de menina. Então, nós começamos com esse conflito dentro de casa, né? Na hora de escolher um presente, na hora de receber um presente, né? O descontentamento na hora que recebia um carrinho, uma bola, algo bem assim que é marcador, né, para menino. Então, a gente via a tristeza no olhar, né? Então, assim, nós sabíamos que realmente se tratava de uma criança fora desse padrão, né, de sociedade, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, nós tentamos, durante os 10 anos, moldar, principalmente, né, o pai, porque eu trago a questão do pai, porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade que vem toda de uma história da questão do patriarcado, chefe de família, aí a gente traz a questão da masculinidade do homem, como essa masculinidade é formada dentro da sociedade, construída dentro da sociedade, Uhum. e o que representa para um homem ter um filho gay, né? Como isso arranha, de certa forma, essa masculinidade, que aí traz um constrangimento, traz muita vergonha, né? Eu me lembro que uma vez nós fomos passear mesmo na rua, né? E quando a gente estava, eu de mão dadas com a minha filha mais velha, né? E o pai com Fê na mão, e passou um casal, ao olhar para a Fê, né? Fizeram, a gente tem aquelas pessoas que são preconceituosas ao extremo, que era uma criança de uns 3 aninhos para 4 anos. E o olhar que esse casal olhou para a Fê e se olharam com aquele, né, com aquele arzinho assim de que, né, estava meio que condenando, que, sabe? Sim. O pai percebeu e nessa hora o pai se revoltou, né? E chegou a dar o esporro em Fê, para Fê andar, né? Ande duro. E aí, né, deu assim uma cutucada em Fê, mas para criança isso é muito violento, né? E Sim. aí começou a chorar, aí a outra filha também começou a chorar, aí eu já fiquei, né, muito extremamente estressada, aí voltamos para casa, acabou com o nosso passeio que malmente tinha começado, né? Uhum. Nessa situação. Assim, foram 10 anos, né? Eu tentando muito assim ter o jogo de cintura, reduzir danos, né? Dessa questão toda para o lado da própria convivência dentro de casa familiar, né? Uhum. Com Fê, para preservar também essa criança, né? Porque eu estava sentindo que estava passando por um processo já de muita negação, porque eu ouvia muitos nãos, né? Você não pode vestir essa roupa, você não pode ter esse sapato, você não pode ter esse brinquedo, você não pode sentar dessa forma, você não pode falar dessa forma. Não, 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 né? Que era Uhum. tudo errado, tudo, né? Então eu comecei a ter muita preocupação, né? E aos 10 anos, eis que surge Lady Gaga na vida de Fê. Lady Gaga, gente, é utilidade pública, viu? Porque aí você perguntou da chave, aquele momento que foi a verdadeira chave na vida da gente, né? Então eu trago para vocês que Fê, quando
por conta própria, descobriu Lady Gaga, que aí se apaixonou por Lady Gaga, era fã de Lady Gaga, e aí ficava ligando para o pai no trabalho, pai, papai, traga figurinha de Lady Gaga. Aí o pai comprou um álbum no mesmo, com toda a resistência, comprou esse álbum de Lady Gaga para a Fê. Todo dia trazia, chegava em casa, ficava esperando para chegar essas figurinhas. Aí depois no aniversário pediu o CD de Lady Gaga, DVD de Lady Gaga. E aí, o que é que eu fazia? Fê ia para a escola de manhã, chegava, almoçava, de tarde fazia tarefinha, né, com uns 10 aninhos mais ou menos para 11, e depois CD de Lady Gaga. Dançar na sala as coreografias de Lady Gaga. E aí eu ia fazer as coisas de casa. E o pai, quando estava perto do horário do pai chegar, aí, ó, redução de danos, bora, desliga, bora, vai tomar banho, tá na hora de tomar café, e aí para o pai não chegar e ver, né? Só que aí um dia o pai saiu mais cedo do trabalho. Chegou lá no meio da tarde. Aí eu estou lá na cozinha, cozinhando, né, fazendo almoço, fazendo as coisas. Na hora que eu saio da cozinha, chego na sala, eu quase infarto. Quando eu encontro o pai em pé na porta, igual um poste, assistindo Fê dançando Lady Gaga. Aí eu olhei assim, eu fiz, vixe, pronto, agora essa casa vai cair. Na hora, eu segurei as pernas para não cair sentada, do susto que eu tomei. Aí eu fui andando assim na diagonal para poder, caso ele partisse para Fê, né? Eu fiz, não, agora ele não bateu até agora, não tocou até agora, mas ele agora vai bater. Porque dependendo da quantidade de tempo que ele estava nessa porta, a coisa foi séria. Aí eu fui na diagonal, assim, para andar, né? Para poder ficar entre ele e Fê, caso ele partisse, né? Para poder realmente fazer alguma coisa. Aí eu olhei, oi, tudo bem? Toda sem graça também, né? Com a cabeça a mil. Tem muito tempo que você chegou, só para ver, né? O estrago feio. Aí ele balançou a cabeça assim, bem sério. Aí fez assim, bastante tempo. Aí eu pensei, vixe, ele se eu tinha alguma esperança, Lady Gaga, aí fez assim com a mão, assim, apontando para o chão, ó, Lady Gaga matou. Se eu tinha alguma esperança aqui, Lady Gaga matou. E aí foi uma cena que eu hoje falo dando risada, porque foi muito engraçada. E na hora que eu estava tão tensa, tão com medo, aí eu comecei a dar risada, eu não aguentei. Eu comecei a dar risada, eu fiz, mas você ainda tinha alguma esperança? Precisou Lady Gaga vir para aqui para poder matar essa esperança sua? Aí eu pensei, meu Deus, se eu soubesse disso há mais tempo, eu já tinha deixado ele assistir essa cena, eu tinha evitado esse contato aí, né? essa visão aí de Fê dançando Lady Gaga. Mas realmente, aí ele mudou a chave, viu, Fabrício? Ele realmente chegou, me chamou, né, depois dessa cena, né, que eu, não, bora, aí eu pedi para a Fê desligar, bora tomar banho, bora, vá tomar banho, sai daqui, bora, tá na hora. Mas depois nós sentamos e ele falou, quase 11 anos, né, eu fiz de tudo que eu pude para poder meu filho, né, não ir, né, por esse caminho, porque você sabe, né, para a sociedade e tal, agora você veja seu filho. Eu falei, não, nosso filho, nós, como pais, vamos continuar educando, amando e vamos adotar a postura de pais que na hora que chegar e chegar para a gente e realmente confirmar, constatar que se trata de um filho gay, nós vamos estar aqui para apoiar, né? Aí ele, porque você sabe, o problema é maior a sociedade. Eu fiz, eu sei, claro que eu sei, eu me preocupo com isso. E aí ele mudou de postura realmente, ele começou a desconstruir os próprios preconceitos, sabe? Os rompantes de bronca, ele começou, né, a segurar realmente de fato, já não diminuiu bastante ficar dando as broncas, né, de ficar naquela opressão toda. Então, ele foi. Eu comecei a enxergar gradativamente a mudança de comportamento dele real, né, em relação à convivência com Fê. E aí, Fê entrou em negação aos 14 anos para 15, porque tentou paquerar com meninas, né? Teve a primeira paquera, e logo depois acabou, depois teve a segunda paquera, e logo depois acabou. E eu senti, como mãe,
que estava acontecendo alguma coisa, né? Aí eu chamei um dia, fiz, vem cá, sente aqui no sofá comigo, vamos conversar. Aí, né, acho que a cabecinha fez assim, vixe, o que eu fiz? Porque estava assim, o olharzinho todo tenso, né? Uhum. Eu fiz, olha, você sabe que eu sou sua mãe, você sabe que eu te amo, e o meu amor por você está aqui. Aí eu botei a mão assim, acima da cabeça da gente, né? Meu amor por você está aqui, ó. Está acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Você e sua irmã são as pessoas que eu mais amo nessa vida. Então, se você chegar para mim e disser que gosta de meninas, que gosta de meninos, e tudo bem, eu vou continuar te amando, vou lhe apoiar, e eu gostaria que você confiasse em sua mãe e contasse comigo para tudo. E aí eu senti realmente, Fabrício, que naquele momento eu tirei um peso muito grande, sabe? A reação, Uhum. assim, foi só de chorar, né? Os olhos encheram de lágrimas, e aí ele começou a chorar, me abraçou. E sem conseguir falar, só falou assim, bem sussurrando, obrigado, mãe, obrigado, te amo. Eu fiz, olha, eu sei que você não está em condições de conversar agora, mas eu estou aberta para conversar. A qualquer momento que você quiser conversar, pode chegar para mim e dizer, olha, mãe, lembra aquele momento, né? Então, aí nós realmente seguimos. Aí, logo pouco tempo depois, eu estou na cozinha, estou vendo aquele entre sai, abre geladeira, não pega nada. Aí tem aquele suspiro. Mãe conhece, né? A linguagem dos filhos, os filhos que têm, as filhas. Aí eu olhei assim, o que foi? Quer conversar alguma coisa? Quero. Aí foi aí que a gente sentou de novo, de volta. Desliguei meu fogão, desliguei as panelas, vamos de volta para o sofá. E aí falou, né? Mãe, aquela conversa, eu acho que realmente eu sou gay. Eu fiz, você acha? Eu tenho certeza. Eu acho que eu tenho certeza, né? Não sei. Aí eu perguntei, e por que você estava paquerando com meninas? Aí falou, mãe, porque eu estava tentando não ser errado, eu estava tentando ser normal. Eu fiz, não, meu filho, ó, você é normal e você não é errado, né? Você nasceu dessa forma e tá tudo bem. Tem pessoas que não vão gostar, que vão dizer que está errado, que vão, mas eu quero que você saiba que não tem nada de errado com você, que você tem uma mãe e um pai que te ama, uma família que te ama e que vamos estar aqui para a gente seguir daqui para frente. Então, assim, Fabrício, esses momentos foram os momentos assim de grandes viradas, sabe? Porque eu sempre digo para as mães, a gente não deve arrancar ninguém do armário. Ninguém deve arrancar, nem mãe, nem ninguém deve arrancar ninguém do armário, ou seja, expor ninguém, nem pressionar ninguém. Né? Uma mãe chegou para mim uma vez e falou assim, eu desconfiava que meu filho é gay. Eu falei, sim, essa desconfiança passou. Porque eu fui perguntar para ele e ele disse que não é. Aí eu perguntei assim, tá, mas como foi mesmo que você falou com ele? Eu cheguei para ele e falei assim, Paulo, você não é gay não, né? Aí eu falei, claro, amiga, se você fala você não é gay, não, você já está dando a resposta pela pessoa. Você já está dizendo, olha, eu quero ouvir o não. Aí ele chegou e disse, não, minha mãe, não, de jeito nenhum. Ele falou o que você estava querendo ouvir. Você não estava pronta para ele dizer, sim, minha mãe, eu sou gay. Não estava. Você não estava querendo essa resposta. Então, ele percebeu isso pela sua pergunta. Então, tem, né, essas caminhadas com as mães, aí eu já trazendo já a questão do ativismo, né? Uhum. Desse ativismo que eu já comecei através das minhas próprias amigas, nesse ativismo. Mas, assim, o que me levou mesmo direto para atuar, né, ser ativista, a realmente despertar, né, de que eu deveria não só acolher e apoiar, né, até então meu filho em casa, e que esse filho, justamente esse medo da sociedade que a gente estava, tanto eu como o pai, e essa vivência numa idade escolar, né, era justamente que deveria ter outras mães. Eu pensei, deve ter outras mães como eu, com essa inquietude, com esse medo, com essa realidade. Cadê essas mães? Né? Onde Uhum. estão essas mães? E eu me lembro que na época teve aquele atentado lá nos Estados Unidos, contra a Boate Pulse, que foi o segundo maior atentado, né, com vítimas fatais dos Estados Unidos. O primeiro, 11 de setembro, obviamente, e o segundo lá em Orlando, né, na Flórida, contra a Boate Pulse, né, 50 e poucas pessoas LGBTs, né, assassinadas, mortas, e mais 50 e tantas hospitalizadas, que foram todas alvejadas. Enfim, e aí, aquela semana, a gente estava muito triste, aquela dor, né? A televisão noticiando, só tinha a rede social, era apenas o Face. E aí eu vi
um rapaz gay, cis-gay, que eu seguia, de São Paulo, postou: gente, vejam como minha mãe é uma fofa. Aí repostou uma postagem dela, que tinha uma pergunta: até quando nós mães vamos continuar dentro dos armários, enquanto a sociedade está matando nossos filhos LGBTs? E aí eu fiquei quase assim, uns 15, 20 dias com essa frase, todo dia lembrando essa frase, martelando, martelando. Eu fiz realmente, essa mãe lá em São Paulo tem essa sensação, eu já venho com essa inquietude, então deve ter outras mães. Aí eu fui pesquisar na internet e realmente descobri um coletivo que existe até hoje, de forma nacional, que é o Mães pela Diversidade, aqui na Bahia. Né? Ele tinha também um núcleo daqui da Bahia. Entrei para esse coletivo. Aí passamos um ano. Aqui da Bahia depois teve o Famílias pela Diversidade também, que existe também até hoje, que é outro coletivo muito atuante nas redes sociais, Facebook, né? Que é excelente. E aí também continuei caminhando também com Famílias pela Diversidade. E depois veio o Mães do Arco-Íris, em junho. Nós fizemos 5 anos agora em junho desse ano. Então, em junho de 2018, né, um grupo de mães comigo, ao meu lado, né, nós fundamos o Mães do Arco-Íris. E aí estamos há 5 anos nessa caminhada. Então, o principal objetivo, né, através do coletivo Mães do Arco-Íris, primeiro é acolher outras mães, é chegarmos cada vez mais em mais mães que estão dentro de suas casas, sofrendo, e muitas vezes por falta de informação, sem saber como lidar, porque eu vou dizer para vocês, né, para vocês que estão acompanhando aqui, que o que me ajudou muito quando minha filha chegou para mim, aos 17 anos, depois de eu ter posto, né, na caixinha do filho gay afeminado, depois de ter entrado no coletivo de mães, o que me ajudou a entender a questão da transgeneridade foi eu estar já caminhando com outras mães nesses coletivos. Né? A história de caminhada do Mães pela Diversidade, depois o Famílias pela Diversidade e o Mães do Arco-Íris. Porque eu passei a conhecer mães de pessoas trans, de mulheres trans, de homens trans, e passei a conhecer as pessoas trans. Gente, conviver com pessoas trans é a melhor pedagogia que existe para se aprender. Né? Porque você ouve, você humaniza, né? Porque você vê o humano dessas pessoas, porque são pessoas, né? Aí a gente traz a questão de sensibilizar mesmo que são pessoas normais, como nós, né? Então é de um aprendizado enorme a convivência. E assim, e ouvir essas mães, porque eu estava ali trazendo uma vivência de uma mãe de um rapaz cis gay, né? Afeminado, obviamente, mas cis gay. E aí, quando eu ouvia as falas das mães, o depoimento das mães de mulheres trans, homens trans, eu fui aprendendo. Né? Primeiro, já rompi a bolha de não ter acessado nenhuma informação até o momento que existiam. Gente, eu com 46 anos, eu não sabia que existiam homens trans. Então, quando você não acessa as informações, automaticamente você também invisibiliza essas pessoas, porque você passa também a não enxergar no meio da sociedade. Porque você realmente, né, chama a sua atenção aquilo que você tem como conhecido, né? O que você conhece, o que você é como se legitimasse, né? Aquelas existências dentro do seu conhecimento. Diga. Uma questão, até para as pessoas que elas não estão mais familiarizadas com essa discussão, qual é ser trans, cis, qual é a diferença entre essas coisas, gênero, identidade, pronto, questões, importantíssimo isso aí. Vamos lá, né? Nós temos aí as identidades as identidades sexuais, que a gente pode chamar de condição sexual, orientação sexual, sexualidade, que tem a ver com sentimento. O que é que a pessoa sente em relação a outra pessoa, né? É o sentimento externo, ou seja, para alguém, né? De alguém para alguém. Então, esse sentimento ele vai de acordo com a outra pessoa, o gênero da outra pessoa, conforme o gênero que você se sente atraído ou atraída afetivamente, sexualmente. Né? Então, existem as sexualidades, né? Que são a heterossexual, pessoa, né, que se relaciona, se sente atraída afetivamente, sexualmente com o gênero oposto ao seu. Né? Então, tem a heterossexualidade.
Aí veio a homossexualidade, que são pessoas que se sentem atraídas com o mesmo gênero, né, do que o seu. Mulher cis, mulher trans, que são atraídas por outras mulheres, né, afetivamente, sexualmente, aí é identidade sexual. Como homens também, né, que se sentem atraídos por outros homens, também são homens homossexuais, que são chamados também como gays, né? Homens gays, né, que se sentem atraídos por outros homens. E tem a bissexualidade, que aí são os ambos, né? Eu era uma pessoa muito preconceituosa com a bissexualidade, por falta do conhecimento. Depois que eu conheci uma pessoa bissexual e perguntei mesmo na cara dura, assim, de pé de pau, de gente preconceituosa, me explica aí, me diga aí, como é possível você ser bissexual, amar homem, daqui a pouco amar mulher, daqui a pouco se relacionar, né? Porque na minha cabeça isso não entrava, né? A cabeça pequena de gente preconceituosa, né? Aí fica na resistência da sexualidade alheia, né? Eu era esta pessoa, já passei, já tive essa fase desse preconceito na minha vida, viu, gente? Mas é isso. E é importante a gente reconhecer isso, porque a partir do momento que a gente reconhece, é o primeiro passo para você desconstruir o preconceito, é você identificar que ele existe em você, né? Então, a pessoa me respondeu com muita ternura e disse: Cris, pense assim, que eu sou uma pessoa que eu me encanto, me apaixono, me envolvo pela essência das pessoas, né? Ou seja, pela alma, pense assim, pela alma, e não o que a pessoa carrega entre as pernas. Para mim não importa, para mim é o que a pessoa é. Então, eu me encanto pelo que a pessoa é. Sendo mulher, sendo homem, o que importa é o que me desperta naquela pessoa, né? Que algo me desperta, eu me aproximo, vou constatar realmente que é uma pessoa, né, que realmente me encantou, e aí, se for correspondido, como todo relacionamento, né, nasce o afeto, nasce o amor. Eu achei assim, de uma forma tão educada, tão linda e tão forte, com tanta ternura que ele me falou, que eu fiquei me sentindo tão pequenininha diante daquele preconceito meu, que eu nem cheguei a falar para ele, né? O tamanho do meu preconceito, mas com certeza ele percebeu, né? E aí, desse dia em diante, eu voltei para casa refletindo. E sabe, eu cheguei na seguinte conclusão. E hoje eu digo isso com toda certeza. Eu não tenho essa capacidade de amar dessa forma. Mas sou eu. Mas se outras pessoas têm, qual é o problema? Né? Qual é o problema? Se existem pessoas que têm essa capacidade de amar, né? O outro ser humano, seja mulher, seja homem, né? Que tenha uma bissexualidade, eu acho isso hoje em dia que coisa mais linda, que coisa potente, que capacidade de amar, né? Bem maior do que a minha, que é limitada, né? Então, eu tenho assim profundo respeito pelas pessoas bissexuais e pelas pessoas pansexuais, né? Que ainda abrindo ainda mais essa capacidade de amar, né? Que aí vem também a questão da transgeneridade, né? Das pessoas trans, das pessoas cis, né? Em relação a todas as formas de existir humana, né? Porque existe também muito preconceito e desinformações, né? Os estigmas. Não tem nada a ver com outros tipos de relação para além do humano, tá? A gente está falando de sexualidade, são relações entre pessoas. Tudo que vier fora disso já tem outros nomes, que não é essa pauta aqui da população LGBT, como luta, como, né, uma luta de respeito e direito de ser e de amar. E a questão da identidade de gênero, né? A questão agora cisgênera, transgênera, aí vem a questão do lado da sim. Nós, enquanto criança, quando nascemos, né? Aí nasce uma criança. Essa criança nasceu e do ponto de vista biológico, o que é esse ponto de vista biológico? Tem a ver com o quê? Com a genitária. Então, se uma criança nasce com uma vagina, então, desse ponto de vista biológico, é designado gênero feminino. E se a criança nasce, né, do ponto de vista biológico, ou seja, com pênis, é designado ao gênero masculino. Então, essas crianças, ao crescerem, em determinado momento da vida, seja na fase infantil, adolescência, ou adulta, ou, né, idosa, se reconhece quanto uma pessoa trans, ou seja, realmente vem
ou se reconhece ou vem se reivindicar também, porque às vezes se reconhece, mas não pode se reivindicar, né? Por Uhum. várias questões sociais. Tem pessoas que já se percebem enquanto pessoas trans e não reivindicam, e passam muito tempo performando, né, a cisgeneridade. Então, assim, quando você reivindica, né, um outro gênero que não é esse ao nascer, que foi designado ao nascer, você está realmente transicionando de gênero, ou seja, transformando, né, transicionando de gênero, modificando esse gênero que foi designado a nascer. E é o que a gente chama de pessoas trans, né? Pessoas, Uhum. mulheres trans que transicionaram para serem mulheres. Homens trans são pessoas que transicionaram para serem homens. Então, são pessoas que, do ponto de vista biológico, nasceram de vagina, não se construíram enquanto essa mulher na sociedade, né, que foi designada de gênero feminino, e se construírem para serem mulheres. Disseram, não, eu não sou feliz. Independente de eu ter uma vagina, eu não me enxergo com esse gênero, vivendo com essas vivências de gênero feminino, e me construir como uma mulher. Então, vai buscar justamente o que se sente mais, assim, do que se sente. E aí vai buscar todo um apoio, que é importantíssimo o apoio familiar, tá? Para Uhum. uma pessoa trans, assim, vital também para uma pessoa trans, principalmente, essa questão da transição, ter esse apoio da família, para poder transicionar de forma saudável, né? Com muito acesso aos ambulatórios trans. Aí nós temos a rede, que a gente depois pode até, né, falar sobre isso, essa questão dos direitos já conquistados. E aí nós temos as pessoas cis. Eu me apresentei aqui enquanto uma mulher cis e já disse que eu tenho uma filha cis e uma filha trans. Então, cis vem de conforme, né? Então, vem do cisgênero. Então, as pessoas que nasceram, né? No meu caso, nasci, fui designada um gênero feminino e por ter nascido com a vagina. E eu me construí essa mulher, me reconheço nessa mulher, então eu sou uma mulher cis, em conforme ao gênero indicado ao meu nascimento, né? Então, os homens que nasceram com pênis, que se reconhecem desse gênero masculino e se construíram homens a partir da própria, né, indicação, digamos assim, condição por ter um pênis, né? Uhum. E está tudo ok, então são realmente, se sentem bem, então são homens cis, são homens cisgênero. Eu não sei se deu para entender, né? Se eu fui um pouco, né, didática, bem didática, porque isso é uma coisa que eu faço questão de explicar mesmo, reexplicar, para que as pessoas de fato entendam, né? Eu, eu pessoalmente consegui compreender perfeitamente. E só relembrando a todos que a gente tem a aba de comentários, qualquer dúvidas podem passar aqui. E, inclusive, a gente já tem alguns comentários, né, elogiando, falando sobre essa questão de que tem a Lucídia aqui mesmo que comentou, né, pais sempre têm de acolher e apoiar os seus filhos, filhas e filhas, né? O canal do Mãe do Arco-Íris também você tem mais alguém para gerenciar junto contigo? Também comentou aqui Tem, conosco, né? ó, tem essa mãe mesmo que comentou, a mãe Lucídia, é mãe de uma mulher trans também, né? Aprendi muito com Lucídia, e como eu disse, ouvi outras mães que já caminharam antes de nós, né? Que fizeram esse caminho, é essencial para que a gente acolha esse filho, essa filha, e entenda, né? O que é que a gente pode fazer para ajudar esse filho, essa filha. Quando minha filha, aos 17 anos, sentou comigo, me chamou para conversar, que foi, né, ao contrário. Antes fui eu que chamei. E dessa vez foi ela que me chamou, falou: mãe, eu preciso falar com você. Aí eu fui para aquele papel, meu Deus do céu, o que é? O que será? Aí falou: oi, mãe, eu agradeço muito esse apoio, né? Todo esse apoio seu, de meu pai, mas eu não. Já tem quase um ano que eu venho me percebendo e me reconhecendo enquanto mulher trans. Na hora que ela falou isso, eu fiquei assim pensando, a cabeça começa, né? Um turbilhão de pensamentos, de coisas, de. Aí eu comecei, meu Deus do céu, sempre foi uma menina, sempre foi, e tava muito nítido que sempre foi uma menina. Uhum. E isso, assim, na hora que ela me falou, eu comecei a pensar, desde aquela criancinha de 2 anos, que a gente enxergou extremamente feminina, que teve o comportamento a vida toda reivindicando, né, esse gênero, e que a gente podou, que a gente, né, tentando moldar,
tentando, né, transformar mesmo essa criança em uma criança cis e levando para o lado da sexualidade, né, que não tinha nada a ver com sexualidade, na verdade, né? E aí eu cheguei para ele e pensei logo, bom, o que é que eu aprendi com as outras mães? O nome. O nome é a principal coisa, a primeira coisa. Não diria nem a principal, porque tem muitas coisas importantes, mas é a primeira, né? Porque é o primeiro incômodo, né? Que surge para a pessoa trans, que realmente já vem reivindicar, né, essa questão do gênero que se reconhece enquanto pessoa. E aí eu lembrei, né, das inúmeras falas de mãe Lucídia, né, de tantas outras mães de mulheres trans, homens trans que fazem parte do coletivo. E aí eu lembrei do nome. Aí eu perguntei, foi a minha primeira pergunta para minha filha. Imagine, eu como mãe, com a filha, que eu achava que era um filho, depois de 17 anos, né, nascendo naquele momento para mim, aos 17 anos, naquele exato momento, sentada no sofá. E eu perguntei, você já tem um nome? Já. Aí eu falei, e qual é o seu nome? Ela falou, Felícia. Na hora, eu segurei a expressão, mas eu não gostei. Eu não sei se foi um misto de ciúme, por eu não ter escolhido o nome, né? A gente tem essas besteiras, né? A gente sempre é agarrado com essas normas sociais, que quem tem que escolher o nome é pai, é mãe, né? Principalmente as mães, que tem muito esse cordão umbilical aí, né? Aí eu não gostei, mas aí eu pensei, por que esse nome? Aí eu perguntei, mas por que esse nome? E aí, para mim, assim, enorme surpresa, né, e emoção, ela me falou, minha mãe, Felícia significa felicidade. E é o que eu desejo para mim, para todas as pessoas trans, para toda a população LGBT, que vive nessa sociedade que não nos cabe. É o mínimo que a gente, né, que eu desejo, que a gente pelo menos seja feliz. Quando ela começou a falar isso, aí eu comecei a chorar, gente. Como é que eu vou ouvir isso, né? Aí na mesma hora eu achei o nome lindo, né? E aí já. Aí eu fiz, ai meu Deus, que coisa linda. Aí comecei a chorar, abracei ela chorando, ela chorou. Aí eu fiz, minha filha, é uma filha então. Aí ela, minha mãe, é. Aí eu lembrei da segunda coisa. Não existe um botãozinho, né? Não existe um botãozinho na cabeça da gente para poder dizer assim: desliga o filho, liga a filha. Não existe. Então, são 17 anos tratando no masculino, por um apelidozinho do nome, né? Que estava ali na certidão de nascimento. Tem todo um hábito, digamos assim, de cérebro, né? De condicionamento. E é muito difícil simplesmente mudar, porque a gente não muda de uma hora para outra. E aí eu lembrei também das mães dizendo que a dificuldade em fazer essa transição também, porque aí na hora que uma pessoa trans reivindica, né, esse lugar, esse direito de ser que é, a família precisa respeitar, procurar aprender, entender e transicionar junto, porque nós transicionamos junto também. É abrir mão daqueles 17 anos vividos como filho, que não vão morrer. Eu sempre digo para as mães, não sejam egoístas, tá? O que a gente viveu vai continuar na nossa mente, nas nossas lembranças, no nosso sentimento, no nosso coração. Mas a gente precisa deixar, né, esse filho, essa filha nascer para ser feliz, né? Renascer, né? Então é uma nova história, não é que vai apagar o que a gente viveu. A gente vai apenas guardar todas as lembranças, tudo que a gente, né, viveu, porque a pessoa continua ali, é a mesma pessoa. Apenas nós vamos nos ajustar, aprender a lidar com essa pessoa que está, né, transicionando e a gente transicionar junto. Diga. Já aproveitando essa questão sobre o nome, né, que foi uma coisa muito importante, que é algo muito importante, como que é a questão do nome na questão de fazer isso em documentos formais, né, modificar o nome no RG, quem pode fazer isso, com qual idade, como que é esse processo? Pronto. Então, nós, através do coletivo Mães do Arco-Íris, nós temos um projeto que o nome é Respeite Meu Nome, que Lucídia também é a coordenadora desse projeto, ela que faz todo o processo de retificação de prenome e gênero. Mas, assim, o que é importante todas as pessoas saberem. Antes de 2018,
só era possível fazer a retificação de prenome e gênero através de uma ação na justiça, né? Então, tinha que ter um juiz, tinha que ter laudos de psicólogo, de psiquiatra. Era todo um processo bem violento, burocrático, né? bem burocrático e violento para as pessoas trans. Imagina. Porque quando caía na mão de um juiz transfóbico, era assim, muito, muito, muito Horrível. terrível. Mas graças, né, à nossa conquista aí da luta do próprio movimento, né, da ANTRA, da BGLT, Atração, vários coletivos que existem, que vem nessa luta, coletivos principalmente de pessoas trans, né? E aí conquistaram, né, esse direito através do STF, a normativa de retificação de prenome e gênero, né, desde 2018, agosto de 2018, que tem o direito de qualquer pessoa trans, a partir dos 18 anos, tá, maiores de idade, basta reunir os documentos iniciais necessários, RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, né, a certidão de nascimento, porque precisa ser no cartório de origem, ou seja, onde essa pessoa foi registrada ao nascer, né? E aí, para mulheres trans, tem um documento a mais do que os homens trans, porque para as mulheres trans é necessário ter também a questão do certificado da dispensa, né, do alistamento militar, né? Então, faz a emissão das certidões negativas, que são em torno de umas 20 certidões negativas. Apenas aqui em Salvador mesmo, existem 4 cartórios de protesto, então são 4 certidões pagas, que são as únicas pagas dos cartórios de protesto. E aí, reunindo essas certidões todas, mais um requerimento para o cartório, dar entrada no cartório, a própria pessoa comparece ao cartório, assina o requerimento solicitando a retificação, o cartório vai dar o protocolo, dizendo qual é o dia que ela vai retornar lá para receber já essa retificação no registro civil. Do prenome, não pode mudar sobrenome, nem colocar, nem alterar, modificar. Os sobrenomes de pai, de mãe, não pode. É apenas o primeiro nome, que a gente chama de prenome, e o gênero. E a normativa inclui esse gênero da questão binária de gênero, né? Você precisa mudar ou para mulher trans ou homem trans, né? E aí depois fazer todo o processo de tirada. Quando recebe a certidão de nascimento, nasce vai civilmente, todos os outros. E aí vai tirar todos os outros documentos, o RG, título, carteira de trabalho, né? E aí sucessivamente para todos os outros documentos. Cris, só para lembrar, com quantos anos que a pessoa ela vai ter esse direito de trocar o nome? Olha, ela por conta própria, a partir dos 18 anos. Mas crianças, adolescentes já podem também fazer retificação. Existem crianças trans que já retificaram o prenome e gênero no documento, na certidão de nascimento, mas aí já tem que ter uma autorização dos pais, tem que ter, né, uma via de uma indicação, digamos assim, por parte de um juizado, né? Um juiz que aí entra na justiça e solicita essa retificação para esse menor de idade, certo? E também as pessoas não binárias, né? Para as pessoas não binárias também podem fazer a retificação de prenome e gênero, não usando diretamente essa normativa ao cartório, porque essa normativa não está ainda contemplando pessoas não binárias, mas elas podem retificar também via Defensoria Pública, por exemplo. Aí eu já trago também outras vias de retificação, né, outros caminhos. A própria Defensoria Pública do Estado da Bahia, né, através da Especializada em Direitos Humanos, promove mutirões constantemente de retificação de prenome e gênero e, fora os mutirões, a próprio atendimento lá na Casa de Direitos Humanos, né, ou entrar em contato também pela própria página, né, na rede social aí da Defensoria Pública, terão essas informações. E também tem o Ministério Público da Bahia, né, que é a especializada também, Direitos Humanos, lá tem a promotora de justiça, a doutora Márcia Teixeira, que está à frente, né, também das retificações de prenome e gênero, dos mutirões, lá pelo Ministério Público. E nós temos o Casarão da Diversidade, que aí faz parte também dessa rede aqui da Bahia, né, e que a gente também tem lá o serviço de retificação de prenome e gênero, da assistência, né, a toda a população LGBT, e no caso das pessoas trans, também disponibiliza aí essa assessoria, essa orientação toda para se fazer a retificação de prenome e gênero, né, das pessoas trans. E fora muitos outros projetos que já estão aí existindo, né, de retificação de prenome e gênero, como a ANTRA atualmente está
aí, né, com um projeto, mas a atração, coletiva atração, aqui na Bahia, de todo o território da Bahia, nesse momento, nesse exato momento, está também fazendo retificações através de um projeto de prenome e gênero para pessoas trans. Então, de 2018 foi conquistado, né, esse direito de fazer retificação diretamente nos cartórios. E aí, em 2019, nós tivemos uma outra conquista muito importante, né, que é a criminalização da LGBTfobia. Né? Então, a partir dessa criminalização, se deu uma ferramenta muito forte, surgiu uma ferramenta muito forte, propriamente de se conscientizar a sociedade, né, dessa luta em combate à LGBTfobia, e que a gente tem uma ferramenta de acessar a justiça, né, contra essas pessoas LGBTfóbicas, e principalmente as instituições que precisam se preparar para que não fiquem, né, reproduzindo, e seus colaboradores e colaboradoras não reproduzam essa LGBTfobia nesses espaços institucionais, porque tem, né, o processozinho aí que a gente, né, faz questão de mover e buscar, né, garantir o direito da população LGBT em ser respeitada. A gente está falando, gente, de existência, de vida, né? Sim. A gente ainda está lutando pelo direito de existir, pelo direito de amar. Eu trago aqui para vocês que a luta da população LGBT, de toda a comunidade LGBT, é a luta mais linda que existe. Porque ali a luta pelo direito de você amar outra pessoa, né, ter sua identidade sexual respeitada, sem medo, sem sofrer violência, mas é uma luta pelo direito de amar. E para a população trans, é uma luta em poder se amar como se reconhece enquanto ser humano, né? E sem sofrer nenhum tipo de violência, sem sofrer nenhum tipo de ataque. Porque nós ainda, infelizmente, vivemos em um país que mais mata a população trans, LGBT, principalmente a população trans do mundo. Isso é um dado assim terrível. É 14º ano seguido de estatística e que o Brasil continua sendo o país que mais mata, né? A média de idade, aos 35 anos, né, de vida da população trans, e aí a gente vai para um percentual altíssimo para as mulheres trans, né, negras, as travestis, mulheres trans negras, e aí a gente tem a ausência da família, né, que é o maior problema hoje da vida da população LGBT, porque se você pensa que quando chega na adolescência, você não pode contar com uma mãe, com o apoio de uma mãe e de um pai, e que aquele ambiente de casa é extremamente hostil e violento, mesmo que não seja diretamente expulsa de casa, mas a hostilidade e o ambiente tóxico, o ambiente violento, também é uma expulsão de casa, né? Que terminam saindo de casa por realmente não ter esse ambiente acolhedor dentro de casa. E a pessoa que sai, em média, atualmente, aos 13, 14 anos, que é a média de idade, a partir dos 12 anos, que a ANTRA trouxe esse dado, aí você, como uma pessoa adolescente de 12, 13 anos, sem apoio familiar, como é que você vai se manter no ambiente escolar? Aí já tem outro dado, né? Que é a evasão escolar, principalmente para as meninas e meninos trans, né? As mulheres trans, principalmente, evadem da escola. Se você não tem família, não tem escola, como é que você vai sobreviver? Aí já vai né, a questão de serem profissionais do sexo de forma compulsória, né? Para poder sobreviverem. E aí, indo para as ruas de madrugada, à noite, se coloca em risco, né? Tem toda uma vulnerabilidade aí, né? Uma exposição, riscos inerentes, né? Do próprio trabalho. E aí vai toda essa estatística de muita violência, de muito preconceito. O país que mais mata é o país que mais consome também pornografia, né? De pessoas trans. Então, a gente vê que tudo gira em torno de muita desinformação, mas também, né, esse preconceito vem assim em torno de muita hipocrisia social, né? Nós temos uma sociedade extremamente moralista, hipócrita, né, que ao mesmo tempo que está ali com discursos, né, de família tradicional brasileira, é a mesma pessoa que está acessando sites, que está indo parar seus carros para pegar as meninas à noite. Porque, assim, homens gays não saem com mulheres. Então, ali são mulheres trans, né? Quem sai com mulheres são homens héteros. Ó, a questão do gênero, são mulheres, né?
Então, a gente precisa entender isso na sociedade, que Sim. os homens se sentem atraídos por mulheres trans e por mulheres cis, os homens héteros, né? Então, Uhum. então são esses mesmos homens que saem e depois querem esconder que estão saindo, que se sentindo atraídos, né? Porque vem todo um preconceito em cima desses estigmas, né, que a gente tem na sociedade e terminam matando. E na hora que mata também a própria o sistema social, né, da própria segurança pública, não vai buscar responsabilizar quem matou, né? Porque não querem chegar ao culpado, Sim. né? Não querem, não tem interesse de se fazer justiça para uma pessoa que já está ali à margem da sociedade, né? Que para a sociedade não tem nenhum valor, né? Aquela vida É. não tem valor. E isso realmente é muito triste. E aí a gente traz agora a coisa boa, né? Que É, através dessa conquista, porque a gente tem que dizer assim, ó, tem essas estatísticas que a gente precisa rememorar, que existem para a gente transformá-las. E a nossa luta, enquanto movimento social, enquanto coletivo ativista de mães, é a gente realmente quebrar essas estatísticas, reverter. sim. E aí Nesse vem momento. as conquistas, né, de acesso. Né? A gente nunca tivemos tantas pessoas trans nas universidades. Né? Então, é importantíssimo manter, garantir esse acesso, como também a permanência nas universidades. Diga, você ia falar uma coisa. Não, eu ia só parabenizar você, né, e as pessoas que trabalham também no Mães do Arco-Íris, porque é nesse momento, quando a gente vê esses dados, vê esses problemas e tudo, que a gente vê o quão necessário é você ter um movimento social para poder cuidar dessas pessoas, acolher, poder inserir elas dentro da sociedade. Então, todos os projetos que vocês têm também, né, como Respeite o Meu Nome, que é justamente para poder dar um nome a essa pessoa, dar uma identidade para ela poder ser acolhida junto a todos, né? Deixa eu trazer para vocês o porquê do nome, né? O Respeite Meu Nome. Porque a gente vê que a sociedade ela tem muita facilidade de respeitar o nome social de pessoas cis, né? Aí a gente vem trazendo aqui a Anitta, a artista Anitta. É um nome social. E a sociedade respeita sem nenhuma dificuldade, né? O Uhum, nome social da Anitta, porque o nome de registro é Larissa. E aí a gente aham, tem o Pelé, nosso rei Pelé, né? Que a vida toda, né? Teve o nome social respeitado. E aí vem sim, Xuxa, né? Vem tantos outros outras pessoas existem o nome, usam, né? Fazem o uso do nome social e que são legitimadas, respeitadas, sem nenhum problema. Mas na hora que a uhum, gente vem com uma pessoa trans, né? É, precisando que esse nome social seja sim. respeitado, É algo bem mais importante. aí vem esse discurso de mas o nome que está no documento não é esse. Tá. E por que você não vai falar isso para a Xuxa? Não foi falar isso, né? Na época que nosso rei estava aqui, não vai falar lá para a Anitta, não vai falar para tantas outras pessoas que são respeitadas pelo seu nome social, né? É Uhum, porque só com a pessoa trans? Porque é transfobia, é sim, preconceito. Né? O que é que um nome, né, vai alterar a vida de outra pessoa, vai mudar a vida de outra pessoa, né, uhum, trazendo a questão do nome social. Então, é, assim, é um direito garantido o nome social, é um nome que realmente é usado antes de fazer a retificação de prenome gênero, né, antes de acessar esse direito, existe antes o nome social, até a pessoa ter condição, ou idade, ou condição de fazer essa retificação de fato nos documentos, né? aham, No registro civil. Então, nome social precisa ser respeitado, assim como o gênero das pessoas, e é isso. Nós temos dois caminhos, tá? Hoje nós podemos dizer que nós temos dois caminhos aí para a questão da comunidade, da população LGBT, que é o caminho da empatia, do respeito, do aprendizado, do despertar, né? sim, Para realmente toda essa pluralidade humana, ou então o caminho da lei. Não existe outro caminho. Ou você vai pela empatia, ou você vai pela lei. Ou você vai realmente responder processo e vai ter que indenizar, vai ter, e a gente quer ver ainda chegar um dia de ver na cadeia mesmo, quem comete seus sim, crimes, que é o né? certo. É isso. Ele não, a gente traz aí a questão também do racismo, né? Porque a lei de 2019 justamente traz, né, foi de junho de 2019, que o STF decidiu em favor, né, da criminalização
da LGBTfobia, e é a Lei 7.716, de 89, que define os crimes, né, resultantes de preconceito de raça ou de cor. Então, a LGBTfobia, né, ela foi, né, faz parte, digamos assim, foi, né, trazida, integrada a essa mesma lei, né, que combate, né, esse preconceito em relação à raça e cor, e agora, né, a questão também de identidades sexuais e de gênero. Então, a gente tem essa ferramenta como ferramenta também de luta, né, de Sim. defesa, de garantia, né? Agora não são só as pessoas, mas o Estado também é uma proteção, né? Com É certeza, garantidor. com certeza. Eu acho que ter uma listazinha de presença, né? Avisar É, aí o pessoal que tem. sim, tem a lista de Só não presença. esquecer da lista de E a presença. gente já tem que ir encaminhando, né, para o final da live. E eu queria ler mais um comentário, né, da Terezinha aqui, que ela falou: excelente live, né? Parabéns, parabéns, Cris, pela sua luta. Não, A obrigada. sociedade precisa de mais pessoas como você. E eu concordo totalmente com a fala dela, tá? Pessoas como você, como as pessoas que participam de Mães do Arco-Íris também, né, que estão aqui para apoiar essas pessoas que historicamente não tiveram nenhum apoio, né? E que estão tendo que passar por um processo muito difícil de inclusão nessa sociedade. Então, eu parabenizo bastante vocês, porque é perceptível que não é uma luta fácil. Não é uma luta que ela é lutada um dia e pronto, acabou. É algo que realmente deve ser doloroso. Muitas das coisas pelas quais as pessoas passam e pelas quais vocês lutam junto com elas. Então, assim, é Olha, maravilhoso hoje, ver essa luta. atualmente, Fabrício, eu traria aqui para vocês, como também, né, para a gente estar terminando aqui esse momento, Aham, mas assim, para dizer que a principal luta, né, é a garantia básica dos direitos à educação, à saúde e ao trabalho, né, ao mercado de trabalho, né, a uhum, questão de acesso a direitos de sobre, a gente está falando de sobrevivência, né? Primeiro, o direito à vida, à própria vida, né? A principal luta uhum, aí é como eu disse neste instante, que, né, há um pouco tempo atrás, eu falei, a principal luta é pelo direito de poder amar e de poder existir, como se reconhece enquanto ser humano, tá? A gente está falando de existência. Depois vem a luta de, a partir dessa própria existência sendo respeitada, ter todos os outros acessos, né? É o acesso à escola, e se ter uhum, esse ambiente escolar respeitando, né, um nome social, respeitando as identidades sexuais, respeitando essa identidade de gênero, toda essa pluralidade, essa diversidade humana, com uhum. profissionais, né, em condição de estar lidando com todas essas demandas, né, dentro desses espaços, ambientes escolares. Aí depois vem a demanda da questão da saúde, né? As pessoas trans, as pessoas LGBTs existem sim as suas especificidades e suas demandas e necessidades, né, pelas suas próprias existências, né? Então a gente precisa garantir, né, o acesso ao atendimento médico, né, com qualidade, né, mantendo, respeitando, né, todas essas demandas para as pessoas trans, para se fazer uma transição, ela precisa realmente, muitas vezes, não sempre, nem para todas as pessoas, tá? Uma parte das pessoas trans precisam sim acessar os ambulatórios para fazer a transição com a transição de uso de hormônios, né, de reposição hormonal. Então, Uhum. assim, e a gente precisa entender que cada ser humano ele é único, né? E não, o que serve para uma pessoa propriamente não serve para outra, pode não servir para outra. Então, porque tal pessoa botou o seio, tal pessoa botou o cabelo grande, tal pessoa. Gente, como se sente, né? A gente precisa respeitar a individualidade. Tem pessoas que Uhum. gostam de cabelo curto, tem pessoas que gostam de cabelo longo, tem pessoas que gostam do seio grande, tem pessoas que gostam do seio pequeno. É como se sente confortável, a Sim. expressão do gênero, né? Então a gente sempre Aham. tem mania de botar nas caixinhas. Ah, mas você nem parece uma mulher. Ah, mas olha, nem parece uma mulher trans. Oh, não, gente, para com isso, né? De estar sempre achando, tendo que achar e dando nota na vida das pessoas
que isso é muito, muito constrangedor, né, para a pessoa. Sim. E assim, é aquela situação, né, de você entender que as pessoas são diferentes e que pessoas vão acessar a reposição hormonal, pessoas trans, e outras não, e por motivos Uhum. diversos, às vezes até por não poder fazer uso daquele hormônio, fazer aquela, né? Ou não querer também, ou não poder, seja qual for o motivo, a gente precisa respeitar isso, né? As Sim. especificidades, as demandas, as necessidades e o querer também, né? Não é Uhum. obrigatório, ninguém tem obrigação de ir para um ambulatório, de usar hormônio, né, de realmente mudar Sim. essa adequação dessa aparência, né? Porque a própria aparência Uhum. também já é muito violenta, essa coisa de ter que parecer com a pessoa cis. Não tem nada, não tem que parecer com pessoa cis nenhuma, né? Só Uhum. precisam estarem confortáveis consigo e seguirem, né, tendo os seus direitos respeitados e garantidos, né? Que é o mais Sim. importante, né? É acessar o ambiente escolar, é acessar as universidades, porque é acessar e permanecer, porque às vezes acessam, mas o ambiente é tão hostil, é tão despreparado para essas pessoas, que essas pessoas terminam desistindo, né? Uhum. Sim. Muitas delas, por sinal. Então, a gente precisa também ter esse olhar, né? Aonde estão essas pessoas? E se estão próximas, o que é que eu posso fazer para que elas se sintam confortáveis, para que eu possa apoiar, né? Uhum. É realmente desenvolver essa empatia, principalmente no ambiente universitário, né? Eu já ouvi em diálogo acolhendo uma mulher trans. Uma vez ela falou assim: mãe, para mim está sendo tão difícil fazer meu curso, porque quando tem um trabalho de equipe, eu faço meu trabalho sozinha. Os colegas, as colegas formam as equipes de 5, 6 pessoas e não me incluem. Eu faço meu trabalho sozinha, apresento sozinha um trabalho de 5, 6 pessoas. Imagine, isso é muito duro. Sim. Como é que você vai fazer um curso, permanecer né, fazendo um curso no ambiente universitário, sendo excluída dessa forma por colegas, né? Os futuros profissionais dessas profissões, né? Que profissionais Uhum. serão esses, né? Que estão dentro já do seu ambiente acadêmico, sendo tão sem empatia, né? A gente Sim. precisa despertar esse olhar atento, né? A gente precisa despertar essa empatia, a gente precisa despertar realmente esse cuidado, né, com quem está ao redor e incluir, Uhum. né? E incluir para que caminhe, para que não desista, né? É. Justamente com esse exemplo que você deu, que a gente consegue notar a importância de uma live como essa, né? Que é o FOB, ela veio com esse projeto do Despertar, justamente para a gente poder fazer um pouquinho de diálogo em relação a essas coisas que não são geralmente muito conversadas, né? Então, eu gostaria de agradecer muito, Cris, a sua participação aqui, tá? Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram aqui a nossa live. Você tem mais alguma coisa para adicionar sobre. Olha, eu gostaria de agradecer, né? Porque realmente esses espaços de diálogo são muito importantes, né? Porque a gente sempre tem algo, né, para tentar, né, contribuir. E assim, eu me coloco sempre à disposição, né? Sempre. Nosso coletivo existem hoje em dia 90, nós estamos indo para 93, 94 mães, né, Nossa. de LGBT no grupo do WhatsApp e muitas outras, né, por motivos Uhum. pessoais, não estão nesse grupo, mas que também já passaram pelo nosso coletivo assim em forma de acolhimento, de nos procurar, de ter as informações que precisavam, o fortalecimento que precisava e seguiram a vida, né? Eu acho que nosso coletivo também é um coletivo para fortalecer essas mães e para que elas sigam, né, suas vidas apoiando seus filhos, filhas e filhas, né? Uhum. E também a população LGBT. Nós temos assim alguns projetos. Agora, no mês passado, nós inauguramos um espaço físico. Então, nós estamos com nossa sede ali na rua Carlos Gomes, aqui no centro, uma lojazinha Uhum. também colaborativa. E aí, essa loja colaborativa, nós já estamos partindo para abrir, né, para a população LGBT que produz, porque muitas vezes fazem curso de costura, curso de artesanato, a gente vê muitos cursos, e aí depois, onde é que vão vender, onde é que vão colocar, né, esse aprendizado assim, do que aprender a produzir
vão produzir e vão vender aonde? Então, agora já tem um espaço colaborativo para que possam, né, colocar essa produção de artesanato, de roupas, de bijuterias, seja o que for que tenha, né, condição de se colocar em uma loja colaborativa, para daí, então, ter também uma fonte de renda, né? A gente visando a renda, porque, às vezes, a pessoa não tem aquele perfil dentro da própria sociedade de acessar um mercado de trabalho formal. Mas tem os dons, né? Tem aquele dom de fazer algo, né? De ir para o empreendedorismo, que aí a gente já chama, já tira essa questão do empreendedorismo e já bota da questão da economia solidária, né? De uma visão mais de economia circular, mais de reaproveitamento, né? De tecidos, reaproveitamento de materiais, vem toda também uma mentalidade, né? Pró-pauta em respeito ao meio ambiente, né? E aí a de reciclagens, e é isso, e a gente vai caminhando, fortalecendo, né? Então, nossa loja fica ali na Rua Carlos Gomes, 826, no centro, ali numa galeria chamada Tuiuti Lojas, loja 5. Mas aí, chegando na porta da galeria, vai ver logo a bandeira LGBT lá, com o banner Mães Arco-Íris, que passa num passeio, vê logo a bandeira, aí entra só para ver que espaço é isso com a bandeira LGBT aqui. E aí entram, e aí é uma felicidade, porque lá sempre tem um cafezinho, tem a nossa mesinha do café, tem as mães lá, né, com muito afeto, muito abraço, muito bate-papo. Tem um brechó também que funciona lá, que a partir desse brechó nós mantemos as despesas fixas, né, do espaço, que é a partir do brechó. E aí nós também recebemos doação de roupas, né? É importante falar isso, porque é o brechó que mantém o espaço físico, né? Nós não temos recurso financeiro, então a gente também busca, né, ter esse espaço que, através do brechó, com roupas comercializadas até R$ 20, a gente possa, né, pagar ali o espaço e também ter o espaço da loja colaborativa e a sede funcionando com o projeto Respeite o Meu Nome, de retificação de pronome e gênero. Nós estamos agora caminhando para fazer uma reformazinha lá na sobreloja, que vai ter também o espaço do autocuidado, com a mãe do coletivo, que é massoterapeuta. Ou seja, é muita coisa acontecendo, né? Então, as mães de LGBT, né, que não conhecem o coletivo, nos procurem. Nós temos a rede social, né, @Mães do Arco-Íris. Nos procurem. Então, os filhos, filhas e filhos que assistirem, né, que estão acompanhando aqui essa live, divulguem para suas mães, né, para a existência do coletivo, porque eu acho que cada vez mais a gente alcançar mais mães é mais importante para essa desconstrução de preconceito, né, para essa transformação social, porque eu acho que é a base, é o pontapé inicial dessa transformação social, que as famílias, né, realmente entendam e passam a acolher e apoiar seu filho, filha e filha, né, porque a primeira violência sofrida é dentro de casa, né? As primeiras violências que a população LGBT sofre, infelizmente, é exatamente dentro de casa. O local que deveria estar apoiando, deveria estar protegendo, está violentando. Ainda, né, a maioria, infelizmente, das famílias ainda, né, não estão acolhendo, não estão apoiando. Mas nós estamos caminhando para que, né, a gente alcance cada vez mais essas mães, que transforme, né, cada vez mais essas mães em mães, né, que fortalecidas, né, para que a gente possa fortalecer essas mães, para que elas realmente transformem nessa forma de agir, de pensar, de conviver, né, de acolher esse filho, essa filha LGBT, né? Então, assim, muito obrigada, né, pelo convite, por esse momento, né, esse bate-papo aqui com vocês. Eu espero ter contribuído, né, com algumas informações aí que são importantes, né, para toda a população em geral. E aí convido para todas as pessoas serem pessoas aliadas, né, porque essa causa não é apenas da população LGBT, né? Quando a gente fala de amor, de respeito, de empatia, aí a gente precisa levar isso para todas as pessoas, né? Toda a sociedade. E a gente precisa mais do que nunca das pessoas aliadas. E as pessoas trans precisam mais do que nunca das pessoas cis aliadas, né? Porque eu acho que essa grande rede que a gente forma para poder a gente estar se apoiando, caminhando e transformando essa sociedade
que ela seja cada vez maior, né? Mais fortalecida, mais potente aí, né? É isso aí. Muito obrigada, né? Boa noite, grande abraço e um orgulho enorme, né? Parabéns aí à universidade, né? Universidade Federal aí do Oeste da Bahia, né? E um abraço para todo mundo aí, né? E muito obrigada mesmo, Pronto. Fabrício, professora Tamila. Pronto, nós que agradecemos, tá? Muito obrigado mesmo, Cris, pela conversa. Só lembrando, pessoal, que a sede que ela está falando é em Salvador, mas as redes sociais do pessoal vai estar todos nos comentários. A live também vai ficar gravada, caso vocês queiram relembrar alguma coisa que foi discutida aqui. E novamente agradecer a presença de todos que apareceram aqui, né? O pessoal da UFOB de Samavi também, tá? Muito obrigado por todas as pessoas que vieram até aqui para nos prestigiar. E é isso. Tá? Muito obrigado, Cris. Obrigada, boa noite e até a próxima. Tchau, boa noite, até a próxima.